Vamos então para o caldinho de frango. Eu vou fazer hoje o caldo de frango, ele com alguns legumes, para depois eu fazer uma sopinha e um purezinho com esses legumes, tá? Mas lembrando, primeiro o caldo a gente só usa o frango e água, sem nenhum tempero, sem absolutamente nada, para que a gente consiga observar reações. Porque se o bebê tiver alguma reação na pele, com gases, com um monte de coisa, com irritabilidade, a gente não consegue aí monitorar com certa maestria por conta de temperos, porque daí pode ser da cebola, pode ser do alho que você colocou, pode ser um tempero de qualidade ruim, pode ser um frango aí, a questão do frango de uma procedência que não é tão legal, um frango de granja até mesmo, que aí o bebê ele pode reagir até mesmo à ração ou que o frango come. Então eu gosto de iniciar essa primeira semana, esse primeiro momento aí da transição com o caldinho de frango e água apenas, tá? Para esse caldo, o que a gente vai usar? Eu compro assim na feira, ó, a bandejinha de frango. São os pedaços de frango já picadinhos, tá? Você pode usar o frango inteiro ou usar aí a asa, a coxa, alguns pés para adicionar bastante partes com colágeno e, e aí, né, usar no caldo. Para o primeiro caldo, eu também não oriento você colocar os miúdos, tá? Alguns frangos vêm com os miúdos juntos. Por quê? Porque os miúdos, eles podem amargar o caldo. Então, evita de usar no primeiro, porque o bebê ele pode recusar justamente por conta desses miúdos. Depois, nos caldos seguintes, você pode ir usando. Então, eu vou usar aqui, o meu tá congelado, mas são todas as partes do frango. A parte do peito, tem a asa, tem uma coxa ou duas aqui, acho que tem uma, porque eu já usei um pedaço. Aqui tem a asa, as duas asas, que tem duas coxas e a parte do peito tem um pé aqui, porque eu acho, tem dois pés aqui e eu vou colocar mais dois pra gente ter mais partes com colágeno, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou colocar tudo na panela. Esse meu caldo, essa panela minha é de 3 litros, lembrando. Pode deixar as unhas da galinha, tá? Porque se foi bem higienizado, se foi bem limpa, ela inclusive vai adicionar mais colágeno aí pra nossa receitinha. Tá, eu vou deixando descongelando aí com o tempo no caldo, depois eu vou arrumando aí dentro da panela, enquanto vai aquecendo essa carne. E aí, como o frango ele tá congelado, eu vou deixar um tempo a mais, tá? Então, se a receita ali diz em torno de 1h30 a 3 horas, provavelmente, como ele tá congelado, ele vai demorar uma meia hora a mais. Então, talvez em umas 3h30, tá? Mas o que vai dizer muito a questão do horário que tá pronto é quando a carne estiver se soltando bem dos ossos. Aí a gente vai colocar água até cobrir essa carne. Como a minha tá congelada e tá com espação embaixo, eu vou colocar mais ou menos no olho. E eu não meço a quantidade. Sempre é água até cobrir a carne, tá? Como aqui a gente tá congelado, ó, deixei aí um espacinho, porque depois vai descer essa carne. E vou ligar vou colocar os legumes juntos, para depois eu fazer a minha sopinha. Então, eu vou colocar a abóbora e a abobrinha aqui junto com esse caldo. Vou também colocar um pouquinho de cebola. Você coloca o que quiser, o que tiver de tempero aí, que desejar. E os legumes depois você pode deixar as sopinhas e os purezinhos prontos para já adiantar aí no processo e até congelar. Vou colocar o sal. Como é para bebê, o que eu oriento, tá? É uma colher bem rasa, ó, de sal. Na verdade, vai dar meia colher aí, ó. Isso aqui de sal aí para esse caldo todo. A gente não salga o caldo como se fosse para um adulto. É só para adicionar aí alguns minerais provenientes do sal de boa qualidade. E vou colocar um pouquinho de cúrcuma aqui nesse meu caldinho também. Isso aí. Agora, vou deixar ferver em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Só vou ajeitar aqui a grade, lembrando, ó, no de carne eu já dei a dica, mas como eu faço aqui em casa. Coloco 2 grades, uma em cima da outra, aí eu coloco a panela e ligamos aqui, ó. E aí, sobre o fogo, o que eu faço? Eu deixo aqui no mínimo, um pouquinho antes do mínimo,
até levantar a espuma, até levantar a fervura do caldo. Depois que levantou a fervura, a gente vem aqui e gira o botão no sentido de desligar, para ficar lá no mínimo do mínimo do mínimo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Ui. Ó. Olha lá como tá o fogo bem baixinho, tá vendo? Ó. Ficou assim o fogo bem baixinho depois que levantar a fervura. Como agora eu vou esperar levantar a fervura, deixa eu ajeitar aqui a câmera para você. Como agora eu vou esperar levantar a fervura, a gente deixa o fogo lá no mínimo mesmo, um pouquinho antes do mínimo, até esquentar bem essa água. Quando começar a borbulhar, a gente diminui o fogo para o mínimo do mínimo e deixa em cozimento lento. Como eu ainda estou esperando aqui descongelar essa parte, eu não vou tampar, mas você tampe aí o frango na sua casa, tá bom? O caldo aqui já levantou fervura, eu já baixei o fogo. E aí, ó, já tá no mínimo, vou mostrar pra vocês, ó, mínimo do mínimo. E aí ele fica assim, agora, em torno de umas 3 horas, eu acredito que vai levar até a carne soltar bem doce. Tá vendo que não faz muita borbulha, ó. É bem pouquinha borbulha na superfície. Eu não tirei a espuma porque não precisou, ó, tinha muito pouca espuma, então não foi necessário. É uma carne, mostra que já é uma carne de qualidade, né? Quando solta muita espuma, pode nos dizer que tem bastante toxina, bastante resíduos aí nessa carne, nesses ossos, e aí levanta essa espuma. Não levantou, aqui a minha era caipira, né? Galinha caipira. Então, isso já mostra nessa questão da espuma. E agora vai ficar assim, por umas 3 horas e meia. Tá vendo, ó? Bem pouquinha borbulha, não é fervura alta. E agora eu vou tampar a panela pra continuar aí fervendo.